Chegamos no momento crucial de Iruma, um momento muito interessante agora, por quê? Pelo que nós vemos aqui, tava rolando uma grande festa, né, para todos organizarem quem seriam os novos membros das 13 Coroas. Só que aí o Baal deu a grande ideia de saber também, né, escolher uma pessoa para ficar no lugar da cadeira do Delqueira, porque agora ele não vai voltar mais. O cara já tá há muito tempo desaparecido. Quem será que vai ser o escolhido? Fora que também tivemos uma talvez grande revelação, né? No final das contas, o Kiryu voltou e tava falando pro Asmodeus que o Iruma é um humano. Olha só, cara, o negócio esquentou, então vem comigo pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, a gente vai começar um pouquinho atrás dessa história, né? A gente tem uma explicação específica de um plano estelar complicado aí, que basicamente era um jovem demônio sendo educado por um demônio de alto escalão para ser o próximo rei dos demônios. O Sullivan até citou o Delqueira basicamente como um demônio normal, que assim, um demônio normal é chato, então o ideal era alguém que faça as coisas vivas florescerem, que não tenha medo das mudanças. E assim, o Sullivan anunciou então o início do Trickstar, e parece que a maioria do alto escalão não é contra isso. O Asmodeus e a Meri também pareciam surpresos com isso tudo, mas estavam animados. O Sullivan então se virou pro Iruma e disse o quão feliz ele estava pelo Iruma também estar com ele nesse lugar aí. E olha só, esse lugar, pelo que parece, é onde tudo vai começar, tanto a escolha do novo Delqueira quanto a escolha de pessoas membros pro grupo das 13 Coroas. Depois do início todo, a Bashiko basicamente apareceu apresentando como esse era um partido para decidir as novas 13 Coroas, né, que iam entrar lá. Ela falou sobre toda essa preocupação disso acontecer. Então ela viu um cara tocando o seu telefone enquanto o outro tava lá cantarolando. Isso jogou ela mais no seu próprio dilema, né? Antes que ela pudesse decidir o que fazer, o Baal então surgiu do nada e perguntou como eles estavam. Ele tentou agir de uma forma mais amigável com todo mundo, dizendo que entendia o quão nervosos todo mundo estava ali. Ele até acrescentou como era realmente muito problemático estar nas 13 Coroas, mas as pessoas ainda procuravam esse assento mesmo assim, por causa das regalias. Ele falou sobre o rio no sul, que era um rio de cor roxa também, que tinha uma superfície que refletia a cor do arco-íris, tinha um cheiro de flor, era literalmente o rio preferido do Delqueira, e ele até tentou retirar lá, só que ainda assim, o demônio que construiu um castelo no topo daquele rio foi quem? Não era outro senão o próprio Baal. Muitos demônios hesitaram no começo porque o Delqueira amava o rio, mas como ele estava nas 13 Coroas, ele conseguiu fazer isso aí. Tinha essas regalias de você conseguir o que você quisesse, basicamente. Então assim, basicamente como todo o trabalho que vem sendo das 13 Coroas, cara, você também tem um grande poder. Então o Baal disse a eles que, de 4 demônios que estavam lá, 2 apenas seriam escolhidos para o assento. Então ele saiu com aquelas palavras e deixou o ar ainda mais estranho e mais tenso dentro da rapaziada lá. Só que isso aí foi o que deixou a Bashiko mais excitada ainda. Então a Bashiko começou a imaginar o que ela faria quando se tornasse um membro das 13 Coroas. E até imaginou o Iruma sorridente, acenando para ela, né? Ela queria fazer um lugar tão seguro para os humanos, por exemplo, até por conta dela conhecer bem o Iruma também e saber que ele não é problemático. Pelo contrário, tudo que o Iruma quer fazer é ter um mundo mais tranquilo. Em outro lugar, então, o Fenrir pede pro Iruma para falar sobre si mesmo. O Iruma ainda não tinha certeza se isso era uma boa ideia ou não, falar com alguém do controle de fronteira, né? Até que o Fenrir pediu para ele falar sobre o que cercava ele. O Iruma então ficou animado, esqueceu das suas preocupações e começou a falar sobre seus amigos, seus colegas de classe. Só que ele usou alguns sinônimos, né, para denominar os demônios, como, sei lá, o demônio leão, o demônio que esconde sua identidade, essas coisas assim, para não falar quem era especificamente. Só que o Fenrir, no final das contas, parou ele e disse que queria ouvir a sua história. Mas o Iruma tranquilizou ele porque conhecia todos esses demônios que estavam ali agora. Então o Fenrir perguntou a ele que tipo de mundo demoníaco o Iruma faria. Foi aí que o Iruma pensou no passado dele, porque teve uma época atrás em que perguntaram a mesma coisa para ele, só que ele não conseguia dar uma resposta. Mas agora ele conseguia, ele estava preparado. E ele disse que queria um mundo onde os demônios pudessem coexistir ajudando uns os outros. E o mundo demoníaco seria mais gentil. O Iruma perguntou então se era algo estranho, só que o Fenrir disse que na verdade era uma ótima ideia. Pareceu realmente impressionado com isso e disse que isso significaria que existiria um mundo sem humanos. Basicamente um mundo só de demônios, né?
Bom, isso aí acabou abalando o nosso Iruminha, porque não era o que ele quis dizer. Então, quando ele tentou se explicar ali que não era realmente o que ele queria, né, o Fenrir comemorou que não tinha necessidade de humanos imundos no mundo. Pô, tadinho. Isso aí, lógico que ia bater no coração do Iruma, assim como bateu no nosso coração, cara. Ele então disse que o Henry foi muito gentil em deixar o humano voltar pro seu mundo original, mas se fosse ele tinha eliminado os humanos assim que visse. Pô, ainda bem que ele não sabe que o Iruma é humano, né? É total pro Iruma se ele visse então. Depois de dar sua opinião sobre os humanos, ele então perguntou ao Iruma o que ele achava dos humanos. Antes que pudesse responder, a Amu-chan chegou, graças a Deus, veio pro resgate. Quando ela abraçou o Iruma, ela percebeu que ele estava muito abalado. Então ela agradeceu por cuidar do Iruma e apenas veio e deu um tapão no Fenrir. A Amu-chan virou a heroína da noite, graças a Deus, porque se não fosse ela, né, acho que eu entrava no negócio e dava um tapão no Fenrir, mano. Pô, não tava dando mais. O cara já tava insultando nós aqui pelo Iruma, e ela até falou pra ele se levantar, chamando ele de cachorro, estúpido e tudo. Só que, cara, um tapa não significa nada no mundo dos demônios. Porém, como isso era uma grande festa, e quem tinha dado o tapa era uma bela membro dos 13 coroas aí, o público só bateu palmas. Tava tudo certo. Todos eles elogiaram a Amu-chan pelo tapa. O Asmodeus ficou sem palavras, enquanto o Raspberry achava ela legal. A Amu-chan então chamou o Fenrir de um cachorrinho que precisava de disciplina. E aí foi quando a Amu-chan falou algo chamado de fala perfeita. Parece que o Iruma não sabia muito bem o que ela estava dizendo, mas basicamente confirmava que ela sabia que o cara era Nárnia. Basicamente ela disse que ele era apenas um candidato e ainda não fazia parte das 13 coroas. Então, como ele era só um candidato, como ele ousa tocar num dos seus favoritos, que era o Iruma, né? Ele nunca tinha que fazer isso. Enquanto isso, uma cobra começou a se enrolar no Iruma. Não é desse jeito que você tá pensando, não, né? A cobra é tipo a do Asmodeus. Então o Fenrir liberou os seus Cerberus. O seu disfarce acabou caindo por um segundo. Mas ele se acalmou um pouquinho, pediu desculpas a Amu-chan e ficou de boa. Ele até se desculpou com o Iruma também, dizendo que ele estava muito envolvido na discussão que eles estavam tendo e se perdeu. E até se desculpou por insultar o Iruma e pediu licença para lavar o rosto. Assim, quando o Iruma ia falar com a Amu-chan, o Asmodeus e a Meri perguntaram o que estava acontecendo. O Iruma tentou explicar que a culpa de tudo era dele. E é porque a gente sabe como é que é, né? Não era culpa dele, mas ele sempre sentia que era culpa dele. Aí a Amu-chan só falou que era porque ela só queria dar um tapa nesse cara, porque ela estava na 13 coroas. E qualquer egoísmo que ela tivesse seria perdoado por ela ser das 13 coroas. Mas aí voltamos pro banheiro, onde o Fenrir ficou impressionado com a Amu-chan, né? Que ela era forte o suficiente para fazer ele chamar o seu cérebro. Ele disse que era verdade, né? Que ele não fazia parte das 13 coroas e que permitia qualquer egoísmo. Mas ele estava esperando por esse momento para se tornar um membro das 13 coroas. Porque ele teve um flashback de uma conversa que ele teve com o Iruma. E em seguida nós vemos um microfone e um livro que contém o nome do novo membro das 13 coroas. Enquanto isso, o Asmodeus e a Meri estavam preocupados com o bem-estar do Iruma. Então o Iruma disse que gostava de ficar sozinho para poder pensar em algo. E eles falam que estariam por perto caso acontecesse alguma coisa. Então se houvesse algo, ele só precisava ligar, tanto para a Meri quanto para o Asmodeus, os dois estavam tranquilos. Ele pensou que enviar uma mensagem de texto para o Ópera, mas não conseguia colocar as palavras do que ele estava sentindo, porque ele teve um flashback do Fenrir dizendo como os humanos eram tão desagradáveis para ele. Como eu falei, isso estava mexendo internamente com o Iruma. Então foi quando veio o Paimon, que perguntou se o Iruma queria achar. Paimon perguntou se ele estava sendo um valentão, olhando tão para baixo assim. Então o Iruma pensou sobre isso e ele não podia negar que não, tá? O Iruma disse que falaram para ele que era meio que como se alguém odiasse ele, e ele não sabe o que fazer com isso, como se alguém estivesse negando a sua própria existência e fizesse ele perder a confiança em si mesmo. Pô, isso não é legal. Então ele chamou essa pessoa de idiota, lembrando a gente de como o Bashiko fez quando eles se conheceram. Paimon então perguntou ao Iruma se ele acha que todos os demônios aqui gostam um dos outros. Ela explica o seguinte, que o mundo dos demônios é uma sociedade competitiva, cara, dizendo que mesmo agora pode até haver pessoas enganando outras pessoas ali dentro. Tipo alguém que a gente conhece, né? O famoso Baal tá aí pra prova de tudo. Fazer os demônios coexistir, cara, é algo impossível. Mas é isso que torna o Iruma um demônio tão bom. Paimon, então, reclama que um demônio que ela odeia tanto, por exemplo, o Bashiko, né? Que ela reclamou tanto dela, mas é por isso que ela deu tudo de si para encontrar uma maneira de derrotá-la. Então, ela reflete que talvez chamar isso de ódio seja um pouco demais até, mas ela é como se fosse semente de crescimento, um combustível para o outro. O Iruma refletiu sobre essas palavras e sentiu como se ele estivesse sendo animado por Bashiko. Então ela sussurrou algo, basicamente, que ela fez isso por Bashiko. Então a companhia tocou, né? Ela teve que ir pra lá. Não teve como ela ficar muito tempo mais com o Iruma, mas deu alguns conselhos pra ele. Daí ela se juntou às outras 13 coroas e todos sabiam que era hora de anunciar quem eram os próximos membros das 13 coroas.
Bom, os três grandes finalizaram os 2 novos membros das 13 coroas quando alguém veio de repente com uma mensagem urgente. Foi uma adição de um novo candidato para as 13 coroas, e era tão tarde assim no processo, né? Eles nem sabiam como é que ia ser, mas com esse candidato adicional, eles tiveram que repensar toda a sua decisão. Então, chegamos ao tempo do presente agora, onde eles estavam prestes a anunciar esse novo membro. A gente sabe que os assentos ocupados seriam do Behemoth e de Clásia, e as novas coroas são Narnia e Mephisto. Isso significa que a Bashiko não conseguiu, cara. O Iruma ficou um pouco chocado olhando para o Bashiko, vendo que ela aceitou esse resultado aí, batendo palmas, né, para o novo membro e tal. E depois disso, uma grande salva de palmas acontece. O Sullivan lembra do último candidato urgente, que era Narnia, e não tinha como ignorar ele, porque ele tinha uma influência para mover muitos demônios para eles que não podiam ser ignorados. Então parece que a Bashiko estava decidida, né, e teve que dispensar ela para dar um lugar por Narnia. Acabou que ela ficou sem o título, mas seria ruim ter uma baita festa dessa para anunciar só apenas 2 candidatos. Então o Baal entrou nessa conversa e disse que seria um desperdício ter bons candidatos ali e nada acontecer. Por isso ele sugeriu abrir uma nova vaga. A Maimon começou a dizer que não ia oferecer sua vaga não, ao que ele respondeu que não, é porque tinha mais uma vaga aberta. Só que dessa vez era pro assento do Delqueira, tá ligado? O assento vazio do Rei Demônio que tava precisando de alguém, tava lá vazio há muito tempo. Ele estava descrito como a 13ª das coroas. E aí nós voltamos à história, né, que foi levada há vários anos atrás, 100 anos especificamente, onde todo mundo estava procurando pelo Delqueira porque ele tinha desaparecido há 13 dias e não voltou para cumprir o seu dever. Nós vemos então o Poro impaciente com o Jantar dos 13 pela falta do Delqueira. Então veio o Sullivan, que estava numa bagunça, e disse a eles que o Delqueira não compareceria por um bom tempo e que era para proteger o seu assento enquanto ele estivesse fora. Em seguida, nós voltamos ao presente, onde a Maimon disse que o Baal estava sendo muito desrespeitoso e perguntaram a ele qual era a proposta real que seria aprovada. Daí o Baal respondeu que é mais estranho não usar um assento vago. Enquanto Zebubra concordava de todo o coração com isso, Bashiko não tinha tanta certeza até que o Baal saiu da esquerda e recomendou Bashiko para ocupar o lugar. Aí, pô, não tinha como, comprou o coração dela, o que irritou o Zebubra por causa disso. Mas o Belial entrou e disse que eles realmente não podiam decidir essas coisas aqui agora, tinham que esperar até o próximo Jantar dos 13. Só que aí o Baal lançou um feitiço mágico e começou o seu discurso inteiro sobre como eles deveriam decidir agora, já que todos os demônios poderosos estavam reunidos aqui e falariam sobre o futuro do mundo dos demônios, pô, nenhum lugar mais conveniente para isso. Depois disso, ele acabou dizendo que eles estavam segurando o topo demais dos demônios do Delqueira, porque o Delqueira tinha desaparecido. Ele diz que o Delqueira não vai voltar olhando direto pra cara do Sullivan, mano. Enquanto o Sullivan tenta falar alguma coisa, aí, ó, o lance aqui foi o seguinte, foi que o Baal perguntou pro Sullivan se o Delqueira disse pra ele alguma coisa, se ele vai voltar ou não, porque talvez o Sullivan esteja apenas tendo a esperança de que ele voltaria, mas ele não vai voltar. Quando de repente o chão começou a tremer, daí um enorme Behemoth veio esmagando tudo. Naquele dia o mundo dos demônios foi completamente abalado. Num ano tal aí, em 13 de julho, a data conhecida como a 13ª traição ocorreu às 8h35 da noite, cara. O nome do traidor era o ex-13ª coroa chamado Behemoth. Ele era responsável pela destruição do salão de ameaça dos convidados demoníacos. Enquanto ele se enfurecia e outros demônios ficavam congelados em estado de choque, cara, ele tentou derrubar esses demônios aí, e não foi nenhum dos 3 grandes, mas o próprio Henry. Henry usou o seu poder de sangue e conseguiu desviar do golpe, enquanto os 3 grandes lançaram algum tipo de magia para suprimir o resto dos convidados. Porque pensa só, a pior das coisas que pode acontecer é tantos demônios superiores ali, poderosos, começarem a lançar feitiço todos juntos, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Isso ia criar mais caos no lugar do que já estava. Todos, então, estavam sob controle em 13 segundos, mais ou menos. Henry foi até o Behemoth e perguntou por que ele estava furioso, e ele resmungou que não queria desistir do seu assento, que era dele. Em seguida, nós tivemos uma introdução sobre quem era o Behemoth, com a magia da sua família, permitindo que ele coma qualquer coisa que considere comida. Também, dependendo do que ele come, ele pode mudar de acordo com isso. E enquanto eles cobrirem a sua boca, ele não poderia comer. Só que qual foi o barulho de antes? Acontece que ele não tinha uma boca na boca, ele tinha uma boca no estômago. Parecia que ele não deveria ter esse tipo de poder, porque esse tipo de demônio não existia. E quando ele derrubou o Henry pro lado, todos os demônios no corredor entraram
um caos, todo mundo começou a correr em pânico, porque assim, pô, ele tava sugando tudo que dava pra ele sugar e comendo tudo que ele tava pra comer. Foi quando então nós vemos os dois dos três grandes indo pra proteger os seus netos, mas eles chegaram tarde demais pra proteger a divindade princesa. Voltamos cerca de 10 segundos nisso daí, quando tinha medo e pânico acontecendo, o Iruma estava prestes a escapar com a sua habilidade de evasão, mas então ele viu o Behemoth indo atrás de Shura, e as memórias de quando ele foi capturado voltaram para ele. Lá, ele puxou seu arco pelas costas e ainda teve o apoio do Asmodeus que chegou, e aí é que entra aquela frase. Para ele, a experiência se tornou um novo instinto do Iruma, mas quando ele soltou seu ataque, ele foi interrompido por uma barreira. Era um demônio misterioso no topo. Todos sabemos quem é esse demônio aí. O Baal, cara. O Baal pegou os holofotes do lugar e finalizou o Behemoth com sua nova arma de ataques relâmpago. Então é aí, enquanto todos ficaram chocados, ele assumia a responsabilidade de salvar Shura, pelo qual a Shura realmente se apaixonou. Então alguém, que provavelmente a Tori e os Seis Dedos chamaram o nome do Baal e criaram ele para ser o herói. Todos começaram a chamar o Baal de herói naquele momento. E o primeiro a ficar com raiva disso foi Raspberry. Por quê? Porque isso aí era algo que ele queria fazer e agora não tinha como, porque o Baal era a atenção de toda a festa. Até os três grandes tinham que se curvar para ele. Então nós voltamos pro Iruma, que estava procurando por alguém. Daí foi quando ele viu essa pessoa indo embora e ele conseguiu alcançar essa pessoa e perguntou quem ela era, pensando que era alguém conhecido dele. E realmente foi o Kiryu. Kiryu tirou a máscara, cumprimentou o Iruma e então todo o flashback dele voltou pro Iruma, que perguntou por que ele estava lá. O Asmodeus veio correndo pro Iruma antes que uma barreira separasse eles dois. E aí o Kiryu começou a explicar que agora que o Baal se tornou o herói da parada, ele seria capaz de ganhar o poder suficiente para rivalizar com os três grandes, e a sua visão de mundo caótico de demônios se tornaria realidade. Não teria mais lugar para o Iruma depois disso. E em seguida ele continuou dizendo como a asa e os chifres falsos do Iruma combinavam com ele. E aí ele continuou insinuando que sabe que o Iruma é humano também, dizendo como o Iruma vai ficar sozinho depois que tudo acontecer. Mas ele teria um novo lugar para o Iruma, que seria na boca dele. Ou seja, ele queria comer o Iruma como um humano. Então o Asmodeus conseguiu quebrar o vidro e declarou que o Iruma nunca estaria sozinho, porque ele então tá junto com ele ali. E aí foi quando o Kiryu diz que vai contar algo ao Asmodeus e começa a dizer que o Iruma é um humano. Só que aí, nesse momento, acaba o capítulo antes que termine de falar tudo, cara. Bom, galera, agora o Iruma tá num momento muito interessante, onde as descobertas estão rolando. O plano do Baal tá se concretizando. O Kiryu voltou pra acabar com a vida do Iruma pelo visto de vez. O negócio tá bom demais. Será que o Asmodeus vai realmente saber sobre isso? Pelo que eu conheço de Iruma, pode ser que simplesmente alguém chegue atrapalhando isso daí, aconteça alguma explosão, sei lá, e o Asmodeus não saiba que o Iruma é um humano. Tá ligado? Pode acontecer isso, daria uma continuidade um pouco mais na história. Mas depois que o Asmodeus descobrir, será que ele simplesmente vai ficar de boa ou não vai? Será que ele vai continuar admirando, amando, gostando do Iruma do jeito que ele é, sendo humano, mesmo depois de todos esses momentos, todo esse tempo que eles estiveram juntos? Ou ele simplesmente vai querer acabar com o Iruma por ter mentido pra ele esse tempo todo? Não sei. Eu acredito que o Asmodeus ainda assim perdoaria. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Iruma tá bom, hein, cara? Pra quem acompanha o mangá, sabe do que eu tô falando. Tamo junto demais. Agora você que tá aqui, que gosta de Iruma, quer continuar acompanhando, manda a tua inscrição, manda teu like, manda o sininho ativado. Você tem que estar com o sininho ativado para receber as notificações. Já vim correndo assistir os vídeos, porque acontece às vezes de sair um pouco depois do horário, um pouco antes, enfim. E aí o sininho te ajuda a receber as notificações, você saber quando saiu o vídeo exatamente e já ser um dos primeiros a vir correndo para assistir, cara. Não perde essa não. Tamo junto sempre, família. Brigadaço por isso, por mais um vídeo. Aquele beijão no coração de vocês. E eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!